Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos já há várias semanas estudando a paixão e continuamos no mesmo estudo, para o mesmo aprofundamento e com a intenção sequencial de uma prática, de uma adesão, de uma piedade, de um conhecimento melhor do texto bíblico. Anselmo, onde paramos? Nós paramos no último programa, padre, falando ainda sobre a questão da apresentação de Jesus diante de Anás, este que, por sua vez, encaminha o réu a Caifás. E aí lembro-me que iríamos ler o versículo 14 do capítulo 18 do Evangelho de João. Então leia, por favor. No versículo 14, Caifás fora o que aconselhara aos judeus. E vem a profecia novamente. É melhor que um só homem morra pelo povo. Se você quiser ser digamos, profundo e mais exato, cientificamente exato que o texto, e um só homem morra em favor do povo. Foi isso que o evangelista queria dizer. Por causa daquela preposição grega, né? Exatamente. Foi isto que ele quis dizer e é isto que ele queria que o telespectador não, naquele tempo não havia, que os auditores, os leitores soubessem. Ora, o 15, Simão Pedro, junto a outro discípulo, seguia Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e introduziu Pedro. E agora, enquanto Jesus fala ou confessa o que fez e o que não fez, o que faz e o que deixou de fazer, com Anás em João, esta cena, voltemos a Marcos um momento, esta cena se passa em Marcos com mais propriedade, com mais dramaticidade do que João. Portanto, vamos ler a questão de Pedro em Marcos, depois voltamos novamente a João. Marcos, capítulo 14, versículo 66, só que depois temos que voltar novamente aqui, porque a sequência não é a mesma dos dois. É que João une, né, os fatos, né? No texto, no corpo do texto, a apresentação de Jesus. A Anás é sequenciada a Caifás e já entra a negação de Pedro. O importante é que os dois fazem concomitância. Jesus, no andar de cima, em Marcos, confessa, eu sou, e Pedro embaixo nega, o que eu não conheço. Eu não sou. Mas essa conclusão é uma interpretação sincrônica, né, padre? O senhor está fazendo um cruzamento aqui. Não, está aqui no texto. São concomitantes. Essa conclusão é em relação ao texto de Marcos, né? É o texto de Marcos. E João também. Sim. Enquanto Jesus confessa, Pedro nega. Um no andar de cima, outro no andar de baixo. É o texto. Né? E mostra bem o contraste. Né? Então leia. O 66. 66. 66 do capítulo 14. E depois voltamos ao 53. Depois que eliminarmos, que estudarmos bem a fundo a questão de Pedro. Quando Pedro estava embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro que se aquecia, fitou e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Bom, como é que essa criada sabia disso?
ela também tinha estado no horto? O senhor levanta uma questão fundamental. Como que ela sabia? E, a meu ver, é essa permissão dada a uma mulher, né? Uma criada. Logo, uma criada ter tanto direito à voz naquela época, eu não sei se talvez seja essa a pergunta do telespectador. Costuma-se responder que a fala de Pedro o traía. O sotaque de Pedro o traía. E isso vem logo adiante aqui. Ela não diz que, não jura de pés juntos que esteve lá. Ela tira conclusões. É a mesma coisa. Você está aqui em São Paulo há quantos anos? Eu cheguei em 2007, né? 2007? Pois é, há 10 anos você está em São Paulo. Mas o seu sotaque nordestino você não Ele é todo perdeu. especial. Você não perdeu. E quem te ouve pela primeira vez Sabe que eu sou sabe que nordestino. você é do Nordeste. Exatamente. Você não tem o mesmo sotaque, falamos a mesma língua, mas você não tem o mesmo sotaque que eu. Provavelmente isto terá acontecido aqui também. Por algum motivo que nos escapa, ela poderá ter intuído que Pedro era um galileu. E como se sabia que Jesus era galileu, e Jesus vivia rodeado de galileus, uma afirmação soltada no ar. Ela não jurou, ela não afirmou assim com ênfase, com firmeza. Não, ela simplesmente jogou. Sim. Tu também estavas com ele. Padre, talvez as pessoas se perguntem, sobretudo aqueles que são um pouco mais dados ao estudo das Escrituras, né? Se essa frase dessa mulher, dessa criada, tivesse que passar pelo pente fino da crítica literária, ela seria admitida como tal? Ela seria considerada, do ponto de vista histórico, uma mulher naquela época? Não, ela não estava lá com eles, ela não foi prender Jesus, ela era uma criada do sumo sacerdote, devia ser doméstica da casa do sumo sacerdote. Não há nada de inverossímil. Para eliminar um versículo, precisa que haja sinais de inverossimilidade. Não há nada de inverossímil aqui. O texto não é, em primeira mão, um texto não compreensível, ou um texto absurdo. Não é? Como, por exemplo, se Caifás perguntasse a Jesus se ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pois é, aí você percebe que há uma inverossimilhança absoluta e total, né? Não há aqui. Portanto, da minha parte, não há problema em deixá-lo. O 68. Ele, porém, negou dizendo: não sei nem compreendo o que dizes. Isto não é ainda uma negação, é uma escapatória. É uma mentira. Escapatória e continue. E foi para fora, para o pátio anterior. À medida em que vai falando, vai se distanciando de Jesus. Percebe a dramaticidade criada por Marcos? Quanto mais fala, mais se distancia de Jesus. A segunda vez, nega. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: este é um deles. Em primeiro lugar, a questão do galo. Não se costuma dar muita importância a isto. Sabe? Provavelmente, esse galo aqui é mais literário do que histórico. O senhor já ouviu aqueles comentadores que falam que exegetas a não mais querer colocaram-se a madrugada fora para ver
o horário ou os horários que os galos cantavam em Jerusalém. Não. Isso foi o padre Lagrange que fez, o fundador da Escola Bíblica de Jerusalém, que uma noite de abril ficou despertado a ver qual hora seria o primeiro canto do galo. E descobriu que o primeiro canto do galo seria a 1h30 da madrugada. Mas Cícero dá uma resposta melhor. E em que horas do dia e da noite os galos não cantam? Então é uma questão que pode ser deixada de lado, um folclore aqui. Sim, claro. Agora, deixando de lado a questão do galo, a criada... E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: este é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois... Agora vem a negação. A primeira foi uma mentira e uma, como diríamos em português, uma escapatória. Agora sim vem a negação. E ao passo que ele foi pronunciando a mentira, ele foi se distanciando da verdade, né? E de Jesus. De Jesus, né? Que é a verdade. Aí, continuando os 70. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: de fato, és um deles, pois és Galileu. Pois és Galileu. O sotaque o traiu. Agora, isto não significa que Pedro deveria ser preso também e morto se confessasse que fosse discípulo de Jesus. Quem eles queriam era Jesus. Deixaram soltos já no horto os outros 11 que lá estavam. Pedro apenas se complicaria um pouco, mas não seria uma fatalidade dizer em público: bem, eu estava com ele. Não queriam prender o conjunto, queriam a única pessoa, o cabeça do grupo. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos. Nós estamos de volta e você vai ler agora. Agora nós vamos ler. Não foram ainda dadas. Agora nós vamos ler o verso 71 do capítulo 14. O resto foi tudo claro? Sim. Tá? Ele, porém, começou a maldizer e a jurar. Aí a coisa cresce em gravidade. Não apenas negou, mas maldisse a Deus. Jurou por Deus que não conhecia Jesus. E nisto consiste todo o peso da negação de Pedro, padre? Mas não é pouco, não é? Não é pouco. Praguejar e jurar por Deus. Chamar a Deus por testemunha que não conhecia o seu discípulo, o seu mestre predileto. Agora vem o galo novamente. E aí vem não conheço esse homem de quem falais, né? E o 72. E imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante duas vezes, ainda nesta madrugada, tu me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Bom, e aqui começam também, enquanto Pedro chora, começam os nossos problemas. Os 4 evangelistas trazem esse episódio. Portanto, não é absolutamente o fato de duvidar do acontecimento. Ele tem múltipla atestação histórica. Sim. Certo? De resto, quando os evangelhos foram escritos, Pedro já tinha morrido há algum tempo. Já tinha dado glória a Deus, morrendo mártir na colina do Vaticano. Todos sabiam quem era Pedro, e Pedro era uma figura veneradíssima, como os outros 10
discípulos também, 10 apóstolos. Não iriam inventar uma coisa tão horrenda, tão baixa, de um personagem que se tornou famoso, sendo o primeiro líder do cristianismo. Isto aqui está fora de cogitação. Agora, por que Marcos, em primeiro lugar, colocou isto? Alguns é capaz de dar a resposta, se lembra ou não? Creio que não entramos nesse aspecto, não, na época. Não? Não, porque na aula o senhor se fixou muito em João, né? Que também narra isso. Que também narra essa, mas não entrou propriamente no aspecto de Pedro, não, aqui. Há exegetas que afirmaram, ao longo da exegese, que Marcos era um cristão antipetrino e antiapostólico. Com outras palavras, para Marcos, Pedro e os outros andavam pregando um cristianismo de sinais e prodígios, de milagres, sem o devido aprofundamento na paixão e morte de Jesus, sem insistir naquilo que Jesus teria dito: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Quem não odiar seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Frases duras de Jesus que, segundo alguns, Pedro e os outros estariam pondo em silêncio e anunciando um messianismo falso, um messianismo de triunfo e um messianismo de milagres. A mesma coisa, Anselmo, acontece hoje. Quem é que anuncia esse messianismo? De sinais, prodígios e milagres, sem paixão, sem morte, sem ressurreição, sem cruz. Hoje essa veia é muito presente, ao meu ver, sobretudo nos neopentecostais, né? Pois é. No movimento pentecostal, né? Você está vendo como isso reaparece de formas novas, mas no fundo, é o mesmo animal que muda de pele? É o mesmo vício? Alguns afirmaram que Marcos era contrário a esse modo de ver. Ele queria um messianismo de sofrimento e de dor, para depois, só depois, na eternidade, no outro mundo, se receber o prêmio, mas não neste mundo aqui. E com esta intenção, denegriu a figura de Pedro, que posteriormente tornou-se o grande líder espiritual da igreja. Mas isso ele não fala. Isso ele não fala. É Lucas quem fala isso. Sim, sim. Nos Atos. Até porque também o momento histórico não supunha, não dava a Marcos tantas ferramentas, tantas condições, né? Ou já? Pedro já havia morrido quando ele escreveu. Pedro morreu nos anos 60, ele escreveu no ano 70, ou 68, 71. Estão vendo? Está vendo? E os telespectadores, parece, segundo alguns exegetas, que Marcos queria mostrar um messianismo verdadeiro. E o messianismo verdadeiro é de um Jesus solitário, de um Jesus abandonado, de um Jesus marginalizado, de um Jesus julgado, de um Jesus condenado e de um Jesus morto, solitário também na cruz. E todo aquele que quiser segui-lo, tome a sua cruz de cada dia, ou a sua cruz do martírio, e o siga também. O padre, certamente o nosso telespectador pode estar se confrontando, e creio que sim,
com muita reflexão, com muitas ideias, e uma das muitas ideias que pesa no momento como este da paixão é estas duas imagens quase que contrastantes, né? Jesus que diz, eu sou, Pedro que nega, eu não sou, e Judas que entrega. A pergunta talvez seja, por que Jesus então elegeu Pedro como tal? Essa afirmação já foi feita no século II por um adversário do cristianismo chamado Celso. Já ouviu falar em Celso? Pois é. O vosso mestre não era Deus? Então, como fez escolhas tão erradas como a de Judas, por exemplo? Talvez nós respondamos levando a sério a humanidade de Jesus. Quer dizer, no ato de escolher, Jesus o fez como homem. Como homem. Bem, ele era Deus. Hoje nós dizemos, a pessoa é uma só, a pessoa divina, porém em condições humanas. Aí, Nicéia, Calcedônia, quer que entendamos cada natureza no seu próprio nível, né? Que não as misturemos nem as confundamos, né? Sim. Então, Jesus poderia ter feito uma escolha infeliz. E isto não vai contra a onisciência de Jesus, porque aí nós partimos para o lado da divindade, da natureza divina. E estamos falando aqui da natureza humana, né? Certo? Mais alguma questão que... Creio que... Agora, que você responderia, ou poderia responder a essa objeção de que Marcos era antipetrino? E elaborou um texto antipetrino para desconfessar o messianismo ou o proto-cristianismo pregado pelos 10 ou pelos 11. Você teria alguma coisa a objetar ou alguma... Não, eu creio, a meu ver, que eu não sei se o evangelista, se Marcos, de acordo com o momento histórico da época, já reunia tantas credenciais psicológicas que hoje, no texto dele, nós possamos encontrar resquícios para uma interpretação como essa. Está aqui. Mas que disto a gente possa tirar uma tese provando intuições psicológicas. Mas a partir do texto, você pode provar o contrário a partir do texto do Evangelho. Em Marcos eu não consigo. Em João eu consigo. Não misturemos Marcos com... Em Marcos eu não consigo, mas em João eu consigo. Você consegue sim. Pelo chamado de Jesus a Pedro à beira do mar, eu consigo, Pedro elevado. Você consegue perfeitamente. É só ler o capítulo 16, vire a página só. Só tem a ocupação, a tarefa de virar a página. Veja o capítulo 16, versículo 7. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro. Que ele vos precede na Galileia. Eu nunca me ative que tinha a palavra Pedro aqui. Porque, na verdade, na minha cabeça, o verso é: mas ide dizer aos meus irmãos que eu estou na Galileia. Isso é João, né? Na verdade é João. Né? Bem, nós temos que encerrar o nosso programa mais uma vez. Então, nós agradecemos a audiência, a você, querido telespectador, e te desejamos uma boa semana.